quais são esses 11 princípios? O primeiro deles diz o seguinte, só para que a gente já comece devagarinho. O primeiro princípio é o seguinte, são as palavras mais frequentes versus o vocabulário de quadradinho. O que é o vocabulário de quadradinho? Basicamente, quando você pensa em aprender vocabulário, você tem uma armadilha. E qual é essa armadilha? Eu não sei se você já aprendeu um idioma ou não, mas geralmente a gente tem uma grande dificuldade que é o seguinte. Quando você está aprendendo um idioma, parece que tem algumas palavras que não entram na cabeça. Ou parece que às vezes você aprende uma palavra e nunca mais vê ela, né? Às vezes você olha a mesma palavra 200 vezes no dicionário e ela não entra. São vários fenômenos que acontecem quando a gente está querendo aprender um idioma. E a pior coisa, por isso que muita gente aprende, assim, 90% das pessoas aprende vocabulário de um jeito que não é ótimo. Não vou dizer que é errado o modo de aprender vocabulário. Desse modo que eu vou te mostrar. Mas não é um modo otimizado. Não é como a produtividade. Ou seja, como se a gente quiser dar o maior passo que a gente quiser. Não é como a produtividade dita que a gente deve fazer as coisas. O que é o vocabulário de quadradinho? Imagina você essa minha camiseta aqui. A minha camiseta aqui é preta. Imagine o seguinte. Toda a tinta preta que está pintada nessa camiseta aqui. Imagine que é uma palavra, tá? Então eu imagino que essa camiseta é branca. E aí um poliglota, você, no seu processo de ficar fluente, o que acontece? Você terá que pintar a camisa um pouco de cada vez. Geralmente quando você pega um livro-texto, um cursinho, seja cursinho online, etc., eles tentam pintar a camisa, ou seja, construir o teu vocabulário, pintando quadradinho por quadradinho. Olha só, imagina toda essa tinta, ter que pintar linha por linha, quadradinho por quadradinho. Demora demais. E não é só porque demora, é que muitas vezes você está aprendendo alguma coisa que não é frequente. Por exemplo, o que é o vocabulário de quadradinho? O vocabulário de quadradinho é quando você tenta recortar o mundo à tua volta e colocar a realidade na tua volta dentro de caixinhas, dentro de quadradinhos. Exatamente como esse negócio aí tá querendo te mostrar. Então, ela tenta pintar a realidade de quadradinho. Por exemplo, vocabulário de feira, vocabulário de pegar ônibus, vocabulário de trem, vocabulário disso e daquilo. E se você tentar... Não tem nada de errado com isso? Não tem. Mas não é o modo mais produtivo. Então, você está pensando, poxa, se esse não é o modo mais produtivo, qual é o modo mais produtivo para você aprender vocabulário? Você tem que entender aquilo que se chama de princípio de Pareto. Pareto foi um italiano do século XVIII e ele descobriu uma coisa. 80% da renda da Itália naquela época vinha de 20% da população. Ou seja, 80% do teu resultado vai vir de 20% do seu esforço se você sabe onde aplicar o teu esforço. E onde você aplica, então, para você aprender as palavras que mais dão o resultado para você, que é o nosso princípio de número 1. É você saber quais são as palavras mais frequentes. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou te mostrar aqui da La Caixa de Papel. O que esse gráfico ele tá te mostrando? Olha só, imagine que nesse eixo daqui, ele está mostrando a sua compreensão, tá? E o que esse gráfico está te mostrando? Está te mostrando todas as palavras que foram faladas durante toda a série La Caixa de Papel. Mais de 10 mil palavras aqui. Aqui embaixo, esse eixo aqui está te mostrando as palavras. O que acontece? Quando você começa a aprender vocabulário de quadradinho, pode ser que você se perca aqui, ó. Por quê? Porque existe muita palavra que não é frequente, que não aparece em lugar nenhum, que você pode aprender. Mas o que acontece quando você aprende as palavras mais frequentes? É isso que está te mostrando o gráfico. Quando você começa a aprender as palavras mais frequentes, ou seja, 15, 163, 196, 200 e pouco, as mais frequentes, você tem um salto na tua porcentagem de compreensão. Olha só, quando você chega a aprender 1000 e poucas palavras, a tua compreensão chega a bater 80%, é isso que ele está te mostrando aqui, né? Se você aprender só essas 1000 e poucas palavras aqui, a tua compreensão, ela sobe para isso aqui, ó. Ela sobe para cerca de 80 e poucos por cento. Isso é muita coisa. É muita coisa quando você está aprendendo idiomas. E essa é a melhor maneira de você começar a aprender um idioma. Você aprender as palavras mais frequentes. Primeiro, não só na La Caixa de Papel,
Mas as mesmas estatísticas são mostradas para mais de 305 animes em japonês, que é um idioma totalmente diferente. A gente mudou bastante, adicionou bastante palavras, cerca de 27 milhões. E é a mesma coisa que tu vê aqui. Olha só, cerca de 1000 palavras você tem uma compreensão de 80 e poucos %. E pasme você, quando você pega o inglês, você tem uma compreensão de cerca de 90%. Olha só, você tem uma compreensão de 90% da série Friends, digamos assim, que é um vocabulário mais facilitado? Mas você tem uma compreensão de cerca de 90% quando você aprende as 1000 palavras mais frequentes. Então, ao invés, o princípio número 1 diz o seguinte: ao invés de você aprender o vocabulário de quadradinho, pegar uma lista e aprender vocabulário de pegar-trem, de feira, etc., aprenda as palavras mais frequentes primeiro. Só que tem um problema. Tem alguma pergunta? Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo acha que pegou a ideia, né? Se você pegou a ideia, beleza. Beleza? Então, olha só. Qual é esse problema? O problema nos leva ao princípio de número 2, que construirá a sua fluência, principalmente se você quer ser poliglota. Que é o seguinte: você não pode confundir rolo de massa versus um cano de PVC. O que